Olá, boa noite. Ninguém ainda na live. Olá, muitíssimo boa noite. Que prazer estar aqui com vocês. Grande alegria. Bem-vindos, viu? Bem-vindos a essa live onde a gente vai conversar um pouquinho sobre o narcisismo, né? Sobre o narcisista, sobre pessoas com esses transtornos de comportamento. Quero dizer para vocês que é uma alegria e é uma grande surpresa também para mim quando a gente fez esse vídeo. Foram mais de 1.200.000 pessoas manifestando, compartilhando e falando desse vídeo para uma série de pessoas. Ou seja, meu Deus, como tem gente sofrendo com essas questões do narcisismo, sofrendo com dependência emocional, com traição, com comportamentos indesejados, e as pessoas querendo de fato saberem como lidar com as pessoas narcisistas, né? Então realmente é importante, foi bastante importante para mim ter esse contato com vocês e é uma grande alegria. Manda para mim sua pergunta aí, já temos algumas perguntas aqui e a gente vai respondendo assim com muita simplicidade, viu, gente? Meu nome é Clemilda Souza, falo de Cotia, São Paulo, e é uma grande alegria ter vocês aqui comigo, tá? Uma das perguntas que mais teve, né, nessa fala do narcisista é como reconhecer o narcisista, como reconhecer uma pessoa que é narcisista, né? A pessoa que é narcisista, ela entra na vida da gente devagarzinho, viu? Ela entra como quem não quer nada. Ela entra boazinha, sendo a melhor pessoa do mundo, tá? Sendo assim, tem uma pessoa que pergunta, narcisista voltam a procurar? Sim, elas voltam a procurar. Mas só pra gente saber como que a gente reconhece o narcisista, existem várias linhas. Os homens narcisistas, eu vou dizer que são os mais complicados. Mulheres narcisistas são perigosas. Mães narcisistas é perigoso também. Quantas crianças, quantos jovens eu atendo no meu consultório, filhos de mães narcisistas? Para vocês terem uma ideia, existe um grupo de apoio de filhos de mães e pais narcisistas, de pais narcisistas. Então, tudo, é um contexto, na verdade, né? A gente reconhece um narcisista quando ele começa a desvalorizar a gente, tá? Então, quando a pessoa sempre cuidou de você, sempre estava ali pro que der e vier, sempre cuidou, sempre te deu a mão, sempre estava ali, de repente começa a se afastar de você, começa a dizer que o que você está fazendo está errado. Então você começa a imaginando que a pessoa, você já não tem mais valor, o que você está fazendo está errado, e aí ele já começa com outras ofensas leves, devagarzinho, mais leve. Ele já começa a sair de casa, chegar em casa tarde da noite, já não tem mais horário, já não dá mais satisfação, já não fala mais. E falando disso, me vem muito a questão do marido, tá? Então o marido narcisista, o homem narcisista, ele chega do trabalho, mas ele não chega em casa, ele fica na rua antes, ele vai pro bar, ele vai para outro canto, chega em casa já tarde, meio que vai se ausentando, ele vai se distanciando da pessoa amada. Por que que ele faz isso? Porque ele já tem a pessoa amada do lado dele, já é dele, a esposa já é dele, o filho já é dele, né? A mãe já é dele, já tá no comando dele, é ele que dá ordem, ele que fala come, a pessoa come, é ele que dita as regras, a pessoa tem esse comando. Então comece a reconhecer o narcisista a partir dessas mudanças de comportamento, primeira coisa. Segunda coisa, dá uma olhada no histórico familiar dele, tá? O narcisista, ele não vem sozinho, esse transtorno de comportamento, ele vem também de uma base familiar, tá? Então veja como que o pai dele se comporta, veja como que a mãe dele se comporta, veja os irmãos dele como que se comporta, ou dela, os filhos, enfim, porque tem muito a ver com o histórico de passado, tá? Ninguém sai de uma vida para outra sozinho, ninguém muda do nada, né? Não existe isso. A pessoa, ela vai demonstrando sinais ao longo da vida e a gente não percebe. Clemilda, um filho narcisista, o filho de uma mãe narcisista tem potencial para ser narcisista? Tem sim. É a mesma coisa uma pessoa viciada em droga, uma pessoa que é alcoólatra. Uma pessoa que é alcoólatra, o filho desse alcoólatra tem sangue alcoolizado, ele tem álcool nas veias. Não quer dizer que ele se torne um alcoólatra, tá? Quer dizer que é importante alguns cuidados para você enfrentar estes problemas aí no dia a dia, tá? Eu espero que eu tenha respondido essa pergunta. Tem o Léo aqui que está me ajudando. Tem algumas perguntas aí, Léo? Me ajuda aí com as respostas.
Então, como lidar com um narcisista para até mesmo afastá-lo? Como se afastar de um narcisista? Primeira coisa, com muito cuidado, tá? Segunda coisa, tenha um olhar voltado para você mesma. A partir do momento em que você resgata dentro de você a sua autoestima, quando você resgata para dentro de você a coragem que você tem, quando você olha para o seu histórico de vida e você que vê, enxergar que você nasceu para ser vitorioso, né? Deus não fez você para ser derrotado e tapete de ninguém, você não é capacho, tá? Então, a partir do momento em que as pessoas começam a enxergar isso, não dá. Então, começa a olhar para você, olha para você, e você não é capacho de ninguém. Então, quando você entendeu que você nasceu com qualidades, com potenciais, que você é honesto, que você é verdadeiro, que você é bom, você começa a enfrentar o narcisista. Quando eu falo para enfrentar o narcisista, eu falo para você ter coragem, mas com cuidado, porque a partir do momento em que o narcisista ele é confrontado, a pessoa é confrontada, ele perde o pedestal. Se ele perde o pedestal, é como... Vocês já ouviram falar num bandido? Nessas pessoas que aplicam golpe de internet, de banco, de Pix, essas coisas. E quando você tá caindo, ele tá te tratando muito bem. Você tá caindo, você tá quase fazendo Pix pra ele, tá te tratando muito bem. Quando você descobre que é golpe, você fala, é golpe, para, me deixa quieto. Essa pessoa naturalmente se afasta de você e fala que você tá louca. Minha senhora, eu não tô entendendo o que você tá dizendo. O que tá acontecendo? Então o narcisista, ele tem o mesmo papel. Ele reverte o problema colocando a culpa em você. Então é você que não é a mulher perfeita, é você que não é o filho perfeito, é você que tem problema, você é louco, você é louca, né? Então o narcisista tem esses problemas, tá? Então a primeira coisa que você faz é que quando você confronta ele, que você não está mais caindo na conversa dele, ele perde o pedestal, ele perde o reinado. Primeiro passo dele é jogar a culpa para você. Segundo passo dele é começar a se afastar, ou ele vai de novo voltar com aquele começo do relacionamento onde ele te conquista de novo, e aí a gente cai de novo, né? A pessoa diz, o narcisista pode voltar a procurar? Pode, porque ele não aceita perder o bibelô dele, ele não aceita perder a pessoa que foi feita por ele, pra ele, né? O narcisista ele precisa ter controle 100% o tempo todo. Quer se livrar de um narcisista? Enfrenta ele. Olha pra você, então você pode falar o que quiser, mas eu sou de qualidade, eu sou forte, eu sou guerreira, eu sou bom, eu sou honesto, eu sou trabalhador. Olha pra você, levanta tuas qualidades e comece a não baixar mais a cabeça. Uma pergunta que vem sempre, não sei se tem aí essa pergunta porque eu não tô conseguindo acompanhar, porque é bastante gente entrando e comentando também. Mas uma das perguntas que vem é... o narcisista, ele se afasta, ele volta a procurar? Volta. A vítima do narcisista, ele se torna dependente emocional? Total, gente, total. O narcisista é um transtorno de comportamento, tá? A pessoa que reconhece ser narcisista, e raramente isso acontece, porque eles são senhores da razão, a pessoa que reconhece ser narcisista, ela procura ajuda e com medicação, com terapia, com apoio familiar, ele consegue mudar o comportamento dele. Mas não é fácil, é um transtorno que ele não tem cura, ele é constante tratamento. A maior vítima do narcisista, ela se torna dependente emocional. O dependente emocional, para vocês terem uma ideia, é como você quer aquela pessoa do seu lado o tempo todo, ao ponto de propor para ela que ela pode ter a vida que ela quiser fora de casa, contanto que a noite volte para você, contanto que ele entenda que você é a mulher da vida dele, que você é o filho da vida dele, que você é o melhor que ele podia ter. Então, quando você entra neste processo, você está total dependente emocional. Dependência emocional é uma alteração de comportamento, mas não é patologia, não é doença, mas pode se tornar uma doença. Onde que a dependência emocional pode se tornar doença? Gente, a dependência emocional causa ansiedade. A ansiedade não deixa você dormir direito, a ansiedade não deixa você comer direito, a ansiedade faz você querer desistir da vida, porque você não consegue nada, tudo que o outro precisa é o outro que tem que validar. O dependente emocional tem esse processo, e o dependente emocional também,
ele não reconhece as qualidades dele. O dependente emocional desenvolve um transtorno mental, e isso é mental. A depressão é um transtorno mental. A ansiedade é um transtorno mental. O transtorno mental precisa de acompanhamento médico, precisa de terapia. Normalmente, né, dentro da psicanálise e da hipnose, hoje eu atendi um casal e eu falei assim, olha, a minha ideia é trazer você de volta sem remédio. A minha ideia é resgatar as pessoas sem a medicação. Mas se necessário for, a gente tem uma junta médica que faz esse acompanhamento. Então nós temos psiquiatra, nós temos neurologista, nós temos outros profissionais que podem nos ajudar. Porque às vezes a gente precisa de medicamento, a gente cai na lona. Você tem noção que quer levar um soco, um golpe da vida e você vai pra lona? Porque todo o teu sonho encantado desmoronou, toda a tua vida caiu por terra. Como que a gente enfrenta um problema desse? Não dá. Eu casei para ser feliz, eu casei acreditando num sonho e me enfiei num buraco, né? E a vergonha de pedir separação, e a vergonha de pedir divórcio, é difícil. Eu quero que vocês compreendam isso. Procurar ajuda é o canal, procurar ajuda, reconhecer que tem um problema. Primeiro, reconhecer que casou com um narcisista, ou que a mãe é uma narcisista, ou que o filho é um narcisista. Primeiro, procurar ajuda para aprender a lidar. Tem gente que a gente consegue se afastar. Marido, a gente consegue se afastar. Como é que a gente se afasta de um filho de 13, 14 anos narcisista? Como é que a gente se afasta de uma mãe que é idosa, que tem uns problemas mentais, alguns transtornos e que é uma doença? Como é que a gente se afasta? Na verdade, em alguns casos, a gente precisa se blindar, a gente precisa blindar a gente para aprender a lidar com essas pessoas, para que os transtornos dela não interfiram na nossa vida, tá? E quando eu falo na nossa vida, transtornos que mexem direto no mercado de trabalho, nas amizades, porque um dos sonhos do narcisista é afastar você de tudo, afastar você dos amigos, afastar você da família, afastar você de tudo. Essa é a grande ideia do narcisista, né? A pessoa que passou por tudo isso consegue curar esses traumas sozinho? Muito difícil. A pessoa que passou por esse transtorno de narcisista, a gente acredita que a gente é forte o suficiente, que a gente manda bem na vida e que a gente se livra. Gente, eu não sei se todo mundo que está acompanhando, que vai, acredita em Deus. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, enfim. Eu acredito em Deus, tá? E eu gosto de dizer sempre uma frase: se Jesus, que é Jesus, precisou de ajuda para carregar a cruz, por que a gente não precisa de ajuda? A gente tem mania de achar que a gente é forte o suficiente, que a gente é guerreiro o suficiente para enfrentar todos os reveses da vida sozinho. Não. A gente tem redes de apoio. Redes de apoio é família, amigos, terapias, ajuda medicamentosa, porque às vezes o processo depressivo, aquele narcisista te jogou no chão com tanta força que você caiu, e é perigoso ter batido a cabeça e deu traumatismo craniano. Você tem noção? Você quase foi a óbito por conta de um tombo, de um sonho que você sonhou viver, e aí foi perdendo as forças, foi perdendo a garra, foi perdendo e foi desistindo e vai indo. Então, algumas vezes a gente precisa de ajuda medicamentosa, terapêutica, muito, com certeza. Ajuda terapêutica. Clemilda, só presencial? Gente, eu adoro as sessões presenciais, vocês não têm noção, a troca de energia, o abraço, o carinho, é muito diferente. O choro junto, a gente chora junto com as pessoas, né? Eu gosto da psicanálise e da hipnose porque eu não preciso ser aquela pessoa que não toca, eu posso chorar junto, eu sinto a dor do outro. Então a psicanálise ajuda por isso. A distância funciona também, tá? Mas vamos dizer que o funcionamento à distância é 90%. Funciona muito, mas a gente não tem o abraço, a gente não tem o toque, a gente não tem a contaminação de energia. Você dentro da minha energia e eu dentro da sua. Então, procurem terapia, mesmo que seja online, mas faça. Tá? Você não é um robô para fazer tudo sozinho, não. Alguém vem, faz uma programação em você e você lida com a vida tudo sozinho. Não é assim, não. A gente precisa de ajuda, nós não somos únicos no mundo. Existem pessoas boas ao nosso lado para nos ajudar. O que mais, Léo? Tá. Quais são as vítimas do narcisista assim, que eles mais gostam?
São aquelas pessoas mais alegres, mais Legal, tristes? boa pergunta. Eu quero dizer para você o seguinte: o que não te desafia não te transforma. Escreve essa frase: o que não te desafia não te transforma. Se libertar de um narcisista, se libertar desses comportamentos de dependência emocional é desafio. E se afastar deste desafio, acreditar nesse afastamento é um desafio para você, e esse desafio te transforma. Por que o narcisista adora pessoas de sucesso? O narcisista não procura perdedor, tá? O narcisista não vai querer mulher com depressão. O narcisista não quer qualquer pessoa. O narcisista, ele quer pessoas com alto valor, que tem sonhos, que tem carreira, que tem dinheiro, que tenha carro, que tenha casa, que tenha sucesso. O narcisista, ele precisa dominar alguém melhor que ele, porque ele já domina ele, né? Então, pensa bem, as presas mais admiráveis, mais procuradas pelos narcisistas são mulheres, no caso de marido e mulher, relacionamento, tá? São mulheres de alto valor, mulheres que ganham bem, mulheres que mandam, mulheres que comandam, mulheres decididas, essas. E aí elas começam, e aí eles começam a entrar na vida dela cuidando. Não, mas eu só quero cuidar de você. Eu tive uma paciente que entrou nisso, ele ia no mercado fazer compra para ela. Um belo dia ela descobriu que ele estava manipulando ela, usando ela, roubou dela mais ou menos 200 mil reais em dinheiro. Como que ele roubou? Ele encostou uma arma na cabeça dela? Não. Ô, amor, eu tô fazendo investimento, vai, transfere pra mim esse dinheiro, e aí a gente vai crescer junto, a gente vai casar, e aí vai... Enfim, vendeu pra ela um sonho e ela acreditou. Vocês entendem o que o narcisista faz? Eles são manipuladores. Então eles não querem pessoas doentes, depressivas, caídas. Não, eles querem mulheres alegres, mulheres felizes, mulheres cheias de vida, mulheres com planos de vida. Pensa nisso, essas são as presas mais deliciosas para o narcisista, porque é uma vitória para ele poder ter você bibelô dele, né? Imagina, meu troféuzinho, eu consegui, eu manipulo, eu domino. É isso que eles querem. Mas eles deixam as pessoas na posição de depressão, de ansiedade. Deixam porque a gente escolhe. Eu quero que vocês compreendam uma coisa. O narcisista, ele tem um comportamento próprio dele. O narcisista, gente, ele não tem poder para mexer no seu comportamento. O comportamento do outro não pode definir o seu. Se o comportamento do outro definir o seu, é porque você deixou. E se você deixou, é porque você começou a entrar num patamar de inferior, de coitadinho, você deixou de ter valor, porque num belo dia ele manipulou e jogou pra você o processo de vitimismo dele, tá? Então, ele consegue te implantar, mesmo que você não tenha. Interessante essa fala, Léo, porque eu quero que vocês compreendam uma coisa. Nós vivemos numa sociedade hoje doente. A nossa sociedade, ela está doente. Daqui a pouquíssimos anos, mais um ano, 2, se já não hoje a gente já não tiver isso, 1 em cada 2 pessoas vai ser totalmente depressivo, totalmente. Porque a gente traz isso da nossa alimentação, a gente traz isso da nossa criação de pai e mãe, a gente traz isso da história de vida, de sofrimento, de conquistas que a gente teve, então a gente traz um histórico depressivo aí, tá? Então muitas pessoas, elas já têm dentro delas o sangue depressivo, porque veio de um histórico familiar, e aí o narcisista veio e liberou um gatilho na sua cabeça, onde trouxe para você que de fato você não é ninguém, não é nada. É uma judiação. É muito sofrimento, eu volto a dizer, é muito sofrimento e vale a pena a gente lutar contra os nossos processos depressivos. Por isso que eu falo, eu posso sair sozinho, é muito raro, tá? 2% de 100% consegue sair sozinho. 2% de 100%. É muito. Agora, por que eu vou querer carregar um saco de 50 quilos de batata sozinho se eu posso ter ajuda? Né? Se eu posso ter uma forma mais leve, né? Nós precisamos de ter esse olhar voltado para nós, da nossa recuperação, da nossa força, tá? Mais alguma pergunta, Léo? Quando a pessoa recupera o brilho, ele volta, no caso? Com certeza, porque é como se ele tivesse perdido o troféu dele. Ele volta para buscar. É muito importante nós, mulheres, pessoas,
ter um conhecimento forte o suficiente para bater de frente. Não é não. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. O afastamento é a melhor solução, é o melhor caminho. Não é não. E você precisa ter forças, porque já existe um gatilho de domínio dentro de você. Ele já conseguiu colocar cabresto, ele já conseguiu dominar. Então é preciso ter forças mesmo para dizer não. Basta, daqui por diante, daqui para frente, eu luto pela minha vida, tá? Tem uma pessoa que está perguntando como ajudar uma pessoa que é narcisista. Olha, a menos que você seja a mãe dessa pessoa, se afasta. O narcisista, ele só vai entender que ele precisa de ajuda se ele ficar sozinho, se ele perder mãe, se ele perder filho, se ele perder namorada, se ele perder esposa, se ele perder tudo. Enquanto ele estiver manipulando pessoas, ele está por cima, então ele não vai procurar ajuda. A única forma que você tem de ajudar o narcisista é se afastando dele, se afasta, literal, se afasta mesmo. Se você é mãe, se afasta, deixa ele virar morador de rua. Nossa, e como dói isso. Clemilda, pelo amor de Deus, como é que eu vou deixar meu filho ser morador de rua? Ele é narcisista, ele tem um problema, ele precisa de cuidado. E é ele quem tem que procurar ajuda. Ninguém vai poder ajudar ele, ele não vai reconhecer isso, tá? Mais alguma pergunta? Eu acho que não colocamos pra gravar aqui. Não, porque a gente falou que não ia ficar gravado, né? Acho que não tá gravando. Bom, enfim. Não, pera. É isso. Então, estamos resolvendo problemas técnicos aqui, viu, gente? Daqui a pouco a gente vai. Vamos lá. Tem bastante gente participando. Gratidão a todos que estão participando. Mandem as suas perguntas. Eu quero falar o quanto é importante você adquirir para você autoconhecimento. Quando você conhece você, fica muito mais fácil enfrentar os problemas da vida. Se nós estamos vivendo numa sociedade doente, eu preciso enfrentar a minha vida para que eu não seja o outro doente. Gente, eu quero falar para vocês que eu e a minha equipe, nós estamos preparando um material que a gente pretende ainda soltar esse mês, se Deus quiser e permitir, onde nós vamos dar para você conhecimento suficiente para você lidar com a sua inteligência emocional, com o seu conhecimento, vai ajudar você a se descobrir você e também ajudar outras pessoas, tá? Eu quero que vocês entendam que nós existimos nessa vida para poder ajudar os outros, ok? Tem gente que quer a nossa ajuda e tem gente que não quer. Tem gente que merece a nossa ajuda, tem gente que não merece a nossa ajuda. Então é importante a gente se preparar e estar pronto para ajudar outras mulheres, outras mães, outros filhos de narcisista, para que essas pessoas percam o domínio, tá? Porque é um transtorno que está aumentando no nosso dia a dia. Falar de narcisista hoje em dia, um patrão narcisista, uma empregada narcisista, as pessoas, elas tomam total o sentimento da gente. Doutor, é normal a gente se sentir culpada depois da separação? Muito normal, muito normal. A gente acha que a gente perdeu. Quando a gente se separa de um narcisista, a gente acha que putz, eu falhei. E na verdade não, você está salvaguardando a sua vida. Existe um transtorno que eu não vou me lembrar agora, mas eu vou falar, talvez vocês se lembrem, que a pessoa se apaixona pelo seu agressor, né? Um homem sequestra uma pessoa e a pessoa se apaixona pelo seu sequestrador. Existe um transtorno, existe uma doença aí, tá? Que eu não vou me lembrar do nome, mas a pessoa se apaixona. É muito importante a gente reconhecer que é normal a gente se sentir usada, abusada, fraco, derrotado. A gente se sente nisso, mas não quer dizer que você tem que baixar a cabeça, tá bom? Temos duas perguntas, tá? Pode falar. Os narcisistas nunca perdem perdão ou reconhecem o erro? Não, gente, imagina! O narcisista, ele nunca vai pedir perdão. Por quê? Porque ele não erra. O narcisista, ele é perfeito. Pedir perdão é um sinal de fraqueza. Olha, toda doença tem o calcanhar de Aquiles, tá? O calcanhar de Aquiles de um narcisista
é reconhecer que está errado. Ele não vai reconhecer que está errado. Outra coisa é ele ser grato por alguma coisa que você fez. Você não fez mais que sua obrigação. Ele não vai fazer isso. O narcisista não é grato. O narcisista não reconhece nada que você fez. O narcisista não vai pedir perdão porque ele não está errado, tá? É outra forma de você reconhecer o narcisista. O narcisista, ele nunca vai estar errado, né? Pelo contrário, ele vai jogar a culpa pra você. Se você tem culpa, ele vai dizer assim, olha, eu te traí. Eu saí com a mulher lá, assim, eu saí com ela, saí com ele, com outro homem, eu saí. Mas é porque naquele dia, pelo Instagram ou em tal lugar, você falou de mim, você estava flertando. O seu ex-namorado curtiu uma foto sua, ou você falou com um ex-amigo em algum momento. Ele inverte totalmente o processo para você e ele continua sendo inocente. Gente, e é absurdo o comparativo que ele faz, né? Ele teve uma ação, ele ele menosprezou você e ele está dizendo que você é culpado porque você curtiu uma foto ou porque você falou com a mãe ou você foi para casa de alguém sem pedir autorização dele, né? Então prestem atenção aí nesses sinais do narcisista. Mais alguma? Teve algumas perguntas repetidas, eu acho que por pessoas que diferentes, depois, tá? Né? Tenho filhos narcisistas, eles podem herdar isso do pai? Podem sim. Gente, é interessante, é importante vocês compreenderem que o narcisista, ele é um transtorno de comportamento. O transtorno de comportamento, às vezes, tem hereditariedade, tá? Mas, de repente, a pessoa, ela é um narcisista conciso, ele conseguiu segurar, ele conseguiu reconhecer, fazer um tratamento, então ele consegue viver bem em sociedade, tá? Mas, de repente, o filho de um narcisista, não. Se o pai é machista, o filho vai ser machista. Se a mãe não tem poder para mostrar a importância da vida das mulheres, na vida do filho, o respeito, a integridade, como tratar, o filho vai dar total comportamento do pai, porque para ele é normal, é o exemplo que ele tem. Tá tudo certo, qual o problema, né? O narcisista tem coragem de cumprir as ameaças? Tem. Não brinca com o narcisista. Engraçado, né? Narcisista é covarde. O narcisista, ele só ameaça. O narcisista, ele só vai ameaçar você se ele pegar a tua fraqueza. Ele vai dizer que vai te matar, mas ele não é assassino. Mas é porque ele não tem coragem. Logo, ele vai te agredir, ou ele vai bater o carro de alguma forma para mexer com o seu emocional, para provar para você que ele é capaz de cumprir as ameaças, tá? É interessante essa pergunta. Narcisista não é bandido, não é assassino. No entanto, eu não ponho minha mão no fogo, gente. Desculpa, eu não pago pra ver, eu me afasto, tá? Eu não gosto. Já teve paciente que eu dispensei porque era narcisista. Eu fui muito clara, falei, olha, você tem esse comportamento, você domina, pra você todo mundo é vítima e você só veio aqui pra manipular a tua vítima. Comigo não. Eu não aceitei e encaminhei para um psiquiatra porque não era caso pra mim. Tá? Então, acontece essas coisas também. É difícil um profissional de psicanálise, de hipnose ou de psicólogo que consegue atender uns caras desses, só os fenomenais mesmo, porque sem ajuda medicamentosa, gente, sem real perda, ele não vai mudar. Mais alguma pergunta? Alguma dica para lidar com o narcisista materno? Ainda não é possível me afastar dela. Putz, mãe é foda. Desculpa o palavrão, gente. Mãe narcisista é muito difícil. O que eu aconselho você é blindar você. A gente pode preparar você, por isso que a gente está preparando esse material, para que você tenha conhecimentos o suficiente para aprender a lidar com a tua mãe, tá? Não é possível se afastar dela. De repente você tem independência financeira, de repente tem outras linhas aí. Mas, fortalecer o seu emocional, fortalecer o seu psicológico, estudar, adquirir conhecimento, se formar, aprender a deletar algumas ofensas ou tapar os ouvidos, né? Você tá falando, mas você finge demência, para você se proteger de todo esse veneno que vem do narcisista. Então, se nesse caso, mãe, não é possível se afastar, desculpa, eu falei uma palavra, alguém comentou, é interessante a gente aprender a se
eu vou citar a Bíblia, né? Eu acho que lá em Efésios está escrito em alguma parte da Bíblia que diz: revesti-vos, pois, da armadura de Deus, a armadura do cristão. É se revestir da armadura de conhecimento, é se revestir da armadura de aprender a lidar com essas pessoas para que elas não interfiram, tá? A única forma que você tem de lidar com a sua mãe, por exemplo, é enfrentando algumas situações. Mãe, não é assim. Mãe, basta, né? Ou pai, basta. Como que a gente faz com isso? Então, mantenha seu afastamento, mas comece a blindar você de conhecimento, de saúde emocional, para que você não caia em depressão. É muito comum, gente, é pesado o que eu vou dizer, é muito comum um filho de narcisista tentar suicídio, tá? Isso é pesado. Mulheres de narcisistas tentarem suicídio, porque elas não se reconhecem, elas se jogam na lona, o problema é sério, então a gente fica brincando com coisa séria. Não é brincadeira. Então aprende a lidar com isso, adquira conhecimento, se prepara, se revista dessa armadura para você poder enfrentar, porque existe uma guerra pesada aí que você vai enfrentar. Se você é mãe de narcisista, se você é filho de narcisista, cara, você precisa se preparar para isso. Agora, marido e mulher, não, desculpa, não dá. Não dá, porque o homem ele vai entender que você não é consanguíneo dele, você não tem sangue dele. Então ele pode te manipular sim e te levar a suicídio, tá? Ah lá, meu pai tentou 4 vezes, isso é muito sério, é muito sério. Gente, obrigado pelas participações, viu? Os comentários de vocês são fantásticos, as perguntas de vocês podem ajudar muita gente. E lembrem-se, comente ajuda lá naqueles posts que a gente está fazendo, que a equipe vai salvar o seu contato para mandar para você futuramente. Também. Ah, sim, nós vamos fazer algumas lives dando para você ferramentas e mecanismos para enfrentar isso, tá? Então é fácil? Não é fácil. É brincadeira? Não, não é. Mas o que eu quero que você saiba é que você não está sozinho e a gente está aqui para poder ajudar. Não é que a gente é dona do mundo não, tá? A gente não é. A gente é ser humano, a gente tem problemas, eu sei o que é enfrentar isso e a gente tem material que pode ajudar você a enfrentar isso. E aí essas lives vão fazer muita diferença para vocês também no enfrentamento dessas dificuldades. Temos mais perguntas? Tem bastante. Geralmente, qual é o ponto fraco desse ser? O ponto fraco de um narcisista é quando ele é confrontado, tá? O mundo dele cai quando ele é confrontado. E quando você tem que ter cuidado para confrontar, tá? Então, quando ele é desmascarado, pensa você, cara, eu sei que você é narcisista, olha o que você tá fazendo, você tá manipulando. Para, eu não caio mais na sua conversa, para mim já deu, basta. Isso é moer o coração dele, a ponto dele dobrar o joelho no chão, chorar e dizer que não. Então, o calcanhar de Aquiles de um narcisista, para enfrentar ele e reconhecer, é quando você enfrenta ele e você começa a dar alguns bastas aí, tá bom? Mais algum? Tem. Agora, uma pergunta minha. O pai ou a mãe narcisista, elas podem colocar um filho contra o outro? Pode. Nossa, você sabe por que que o pai e a mãe narcisistas, pergunta aqui da equipe, o pai, a mãe narcisista coloca um filho contra o outro porque o filho é dele, é ele que tem que ter poder com o filho, não os outros, ninguém pode ter esse poder com o filho. Então, se a mãe é narcisista, ela vai colocar o filho mais velho contra o mais novo e ela tem o poder dos dois. Ela detém a opinião dos dois, o valor dos dois e ela é soberana a todos eles, ou o pai é soberano a todos eles. Então, ela coloca assim um contra o outro, muito comum. Existe mais narcisistas homens do que mulheres? Interessante essa pergunta, tá? Eu vou dizer para vocês que os processos de narcisismos femininos têm muito a ver com hormônio, com transtorno, com cuidado, com criação ao longo da vida, tá? Mas os homens têm a força bruta, tem a questão cultural, tem a questão do machismo. Então, a impressão que dá é que o narcisista homem é mais brabo, mais violento, mais forte do que as mulheres. As mulheres usam de jogo de cintura, de coitadinho, elas se vitimizam também. Então, é mais difícil lidar com homem do que com mulher, né? O que mais? Lembrando para eles comentarem ajuda na live, tá? Gente, comenta ajuda na live que a equipe vai entrar em contato com vocês, tá? Se você colocar aí ajuda, o pessoal vai entrar em contato. Nós vamos deixar essa live gravada ou não, Léo? Vamos deixar? Vamos, mas só vamos disponibilizar para quem
comentar live numa publicação que a gente vai fazer. Gente, comenta live e publicação lá naquelas publicações que a gente tem lá no Instagram, que o pessoal vai mandar essa live para você. Ela não vai ficar aberta para todo mundo, para o público? Bom, eu não me meto nisso, eu não entendo, as pessoas é que sabem. Comenta, ajuda que o pessoal vai, né? Agora eu lembrei de um caso aqui na minha cidade. Ai, perdi. Em que a mãe era tão narcisista que acabou levando os filhos a brigar e ocasionou morte de um deles. Gente, vocês têm noção disso? A ponto da mãe provocar a briga entre os filhos, a ponto de óbito, de morte entre eles? É loucura, é loucura. Não é humano, é sobre-humano isso, né? O que mais, Léo? Como que funciona o processo de manipulação... Não, os níveis de narcisismo. Tá, níveis de narcisismo. Gente, ninguém começa mandando na tua vida do nada, né? Primeiro é romântico. Vamos falar de marido e mulher? Primeiro é romântico. Nossa, como você está linda, vamos jantar hoje. Ele é muito cavalheiro, ele quer pagar as contas. Ele começa a envolver você dentro da teia dele, tá? É uma aranha, né? Ele vai envolvendo. Então esse é o começo, é o nível 1. Todo narcisista começa do início. Ninguém chega na tua vida já chutando a porta, não, tá? Então eles primeiro te conquistam. Então ele te dá super atenção, te dá presentes, te leva para passear. Na frente dos outros te trata como rainha e com o tempo ele começa a tirar isso, tá? Com o tempo ele começa a te maltratar. Você é burra, você não acorda pra vida. Na frente dos outros ele continua sendo um lorde, melhor pessoa do mundo. Mas já no particular ele já começa. Nossa, se não fosse eu na tua vida, você estava ferrado. Você só tem esse carro porque eu te ajudei ou eu te dei. Então o narcisista, ele vai aumentando o poder dele. E o auge dele é quando você é total bibelô dele. Você é o troféuzinho dele. Então ele te mantém em casa e vai atrás de outras vítimas. Normalmente o narcisista, ele é envolvido com drogas, com álcool. Ele é envolvido em muito sexo, muita traição. Tem muitas mulheres. Ele não consegue, muitos homens, ele não consegue ser fiel, ele não... E é transtorno... Voltou. Então é um transtorno e é um transtorno perigoso. É muito importante vocês tomarem cuidado porque, ele pode levar doença sexualmente transmissível para dentro de casa, tá? Nossa. Então mulheres, se vocês têm esses maridos, homens, se vocês têm essas companheiras, esses companheiros, vale a pena fazer um check-up geral de exame de sangue, tá? De doença sexualmente transmissível, tá? É verdade, ele passa tudo na cara da gente, ele joga tudo na cara da gente como se ele tivesse conseguido tudo sozinho na vida e a gente não fez nada. É bem assim mesmo, precisa de tomar todos esses cuidados. Mais perguntas aí? Tem sim. O filho narcisista tenta afastar o pai da mãe? Tenta. Por que o filho narcisista quer o pai longe da mãe ou a mãe longe do pai? Porque ele precisa dominar os dois. Ele precisa ser senhor da razão dos dois. Se ele não for senhor da razão dos dois, tá? Não dá. Tá escrito aqui, namoros também. Acontece isso só em namoro ou nos casamentos também? Gente, em casamento também, tá? O homem, ele se casa com o troféuzinho dele. E quando ele já conseguiu o que ele queria, mais domínio ainda. Então isso acontece no namoro e acontece no casamento também. Até porque a mulher vai abrindo mão dos sonhos dela. E quando ela consegue o casamento, ela fala, realizei meu sonho, é eu que estou no comando. Não é, não. Ele está realizando porque ele está envolvendo você na teia de aranha dele, tá? O narcisista, ele sente paixão? Sente. Gente, paixão é diferente de amor, tá? O narcisista, ele sente tesão, ele sente calor, ele sente, uau, aquela loucura da conquista. O narcisista, ele é muito apaixonado, é um apaixonado pelas conquistas, e ele precisa ter, né? Por isso que ele não é fiel, por isso que ele tem outras pessoas, por isso que envolve uma série de outras coisas, né? É uma judiação, é muito sofrimento. Eu vejo aqui muitas mulheres falando, o meu marido também é narcisista, o meu marido é narcisista, convivo com narcisista. Sorte e feliz das mulheres que conseguiram se livrar desses narcisistas, gente. E assim, se livrou faz quantos anos? 5 anos? 10 anos? Porque ele pode voltar, tá?
Ele pode voltar. E ele vai, faz a volta na vida dele e de repente ele te conquistou num peso tão grande, tão maravilhoso, que ele fica doente e volta pra dentro da sua casa sem dar cuida dele porque você é pessoa boa, né? A ponto de jogar na tua cara. Ué, você não acredita em Deus? Você não é de Deus? Você é totalmente bom? Como assim você não vai cuidar de mim? Narcisista manipula. O narcisista, ele pode ser também ter apego a Deus também ou não? Gente, não pensem vocês que narcisista não acredita em Deus, tá? Ele acredita tanto em Deus que ele domina as palavras da Bíblia para converter em razão para ele, tá? Narcisista é o próprio demônio, Deus me livre, desculpa aí quem tiver aí dentro de casa, você está convivendo com o demônio. Porque o narcisista reconhece Deus, ele sabe, o demônio reconhece Deus, ele sabe quem é Deus, né? Jesus estava lá expulsando demônios, o demônio virou para Jesus e falou, eu sei quem é você. Então ele sabe quem é Deus e reconhece também. E às vezes usa disso pra ter você do lado dele, todo santinho, todo religiosinho, todo bonitinho, né? Todo crente, todo católico, todo evangélico, todo espiritualizado, é pra te manobrar, tá? Então cuidado. Doutora, eu me senti abusado no momento íntimo, isso é normal? É perigoso, tá? E sim, é normal, não quer dizer que tá certo. Aprenda a dizer não nas relações sexuais, porque ele tá usando mesmo, ele tá satisfazendo um desejo de fogo dele, ele tá satisfazendo a vontade, ele tá saciando. Eu tive um caso, não é para usar isso de exemplo, viu, gente? Mas eu vou dar um caso para vocês. Eu tive um caso em que ele usou a esposa, ele chegou da rua, a mulher estava fazendo a comida, estava fritando frango, fazendo frango a passarinho, aliás, eu adoro frango a passarinho, e ela estava fazendo frango, ele chegou, agarrou ela na beira do fogão, jogou na cama, transou loucamente com ela, fez aquele amor, depois empurrou ela da cama e chamou ela de lixo. Sai daqui que você é um lixo, as putas da rua, as cachorras da rua é melhor do que você. Ela ficou desesperada, numa angústia tão grande, ela já estava em tratamento psiquiátrico, ela estava tomando remédio, ela foi destruída a vida dela. Ela saiu dali tão atordoada que ela pegou aquela panela de óleo fervendo e jogou nele, jogou nos documentos dele, nas partes íntimas dele. Claro que ela fugiu, ele foi socorrido e os médicos tiveram que chamar a polícia, tá? E aí depois de 2 anos, claro que eu auxiliei, acompanhei ela, fizemos cartas de indicação, de recomendação, levamos o laudo psiquiátrico que ela estava em tratamento, ela foi julgada e foi inocentada. Hoje ela está casada e feliz com outros 2 filhos desse casamento que surgiu, mas ela chegou no fundo do poço a ponto de ser acusada de bandida. Vocês têm noção do que é isso, né? A mulher perdeu totalmente a razão, totalmente o conceito. Por quê? Porque ela não conseguia se livrar dele, a ponto dele levar mulheres e fazer amor com outras mulheres na cama dela, ofendendo ela e xingando ela. Gente, isso não é vida, né? Mais perguntas? Sim, o narcisista é dissimulado como a Capitu de Machado de Assis. É dissimulado, sim. Aí ele fala assim, mas como lidar com uma pessoa que veste um papel de vítima constante e o choro excessivo é normal? Chorar por tudo? É simples, gente. Ajuda terapêutica. Não é normal chorar por tudo. O narcisista que chora por tudo, ou ele tem outro problema, tá? Porque se ele chora, ou ele tá sendo muito dissimulado, ele tá tendo sentimento. O narcisista não tem sentimento. Se ele tá tendo sentimento, se ele tá chorando, o que tá acontecendo? Será que ele não tá com outro tipo de transtorno? Será que não existe um outro trauma cerebral nele? Será que não existe um trauma de infância nele? Por isso que eu tô falando. Se afasta. Se você percebe que você não é a pessoa adequada para ajudar esse seu marido, essa sua esposa ou essa pessoa, se afasta e encaminha para uma ajuda adequada, tá? Às vezes as pessoas falam assim, mas se a gente não pode ajudar, quem pode? Eu não sou o próximo dele. De repente tem alguém que seja próximo. A esposa não é o próximo, o filho não é o próximo. Alguém tem que ajudar. Não sou eu. O que eu posso fazer é procura ajuda. E essa pessoa tem que pagar pela ajuda. Por quê? Porque senão ela não vai dar valor e ela vai manipular o ajudador. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Ele manipula médico, ele manipula profissional, ele manipula psicólogo, ele manipula todo mundo, né? Por exemplo, comigo é difícil não tô dizendo que é impossível, tá? Porque tem gente que é extremamente profissional na mentira. Mas uma das minhas especializações é análise de perfil de comportamento. Então eu analiso postura, eu analiso pausa aqui porque a internet, viu?
Então é importante a gente reconhecer esse processo. Eu reconheço quando alguém está dissimulando pela voz, pela letra, pelo jeito, pela fala, pela risadinha de canto de boca, pelo olhar, pela mudança, tá? Então, uma das minhas formações é a análise de perfil de comportamento e isso me ajuda a identificar uma mentira a 1 quilômetro de distância. Mas o narcisista, ele também estuda essas coisas. Narcisista não é besta, narcisista é inteligente, por isso que precisa ser muito ágil. Não é fácil não, tá? As pessoas, elas conseguem manipular. Narcisista é quase psicopata. Tá? A diferença é que o psicopata tem mais saúde mental do que o narcisista. O narcisista, ele não consegue lidar com perdas, o psicopata consegue, né? Então o narcisista começou a perder, ele vai entrar em choque, tá? Por quê? Porque ele foi enfrentado, ele foi confrontado. Então se ele for perder, ele vai entrar em choque, aí vai chorar, aí vai temer, aí coitadinho vira vítima, enfim, tá? O psicopata é mais perigoso, presta atenção nisso. O que mais? O narcisista, ele não consegue ser feliz. É isso? Então, o narcisista, ele tem uma noção diferente de felicidade. A felicidade para o narcisista é conquistar. Acontece que ele nunca está satisfeito, ele sempre quer mais. Ele nunca é feliz. E uma pessoa narcisista, gente, nunca vai ser feliz. Por quê? Porque ele tem momentos de prazer, ele tem domínios ali, e quando ele é confrontado não dá, ele não é feliz com ninguém. Então ele não é feliz como pai, ele não é feliz como marido, ele não é feliz como filho, ele não é feliz no trabalho, ele não é feliz porque ele não tem nada é dele. Enquanto ele estiver manipulando, ele sobrevive, fora isso, ele morre. Né? Então é difícil o narcisista feliz, ele está sempre conquistando, então ele se mantém vivo. Comente ajuda. Comente ajuda, gente, comente ajuda aí para essa live ficar salva. Quanto mais ajuda a gente tiver comentado aí, essa live vai ficar salva e vai ficar disponível para você poder passar e transmitir para outras pessoas também. Que hora que vai terminar essa live, Léo? 8h30? Uhum. Tá, mais alguma pergunta? Tem sim. O dependente emocional, ele pode aceitar as traições do narcisista. Gente, são 2 problemas de saúde. Comente ajuda, é isso mesmo, comente ajuda. São 2 problemas muito fortes, tá? O narcisista é um problema, é um transtorno comportamental. O dependente emocional é uma doença também, ele não é uma patologia, mas ele pode te levar à ansiedade e à depressão, que acaba sendo doença também. Como que funciona 2 doentes junto? Dá morte. Tá? Não dá. O dependente emocional, ele fica tão coitado, tão vítima do narcisista, que ele fala com o narcisista: vai lá, amor, pode sair com outras mulheres, contanto que você volte para casa, pelo amor de Deus, cadê os seus valores? Cadê os nossos valores? Qual que é meu valor? Ser casada, ter família, ter filhos, viver feliz, viajar com o meu marido? Quais são os meus valores? Sonhar, trocar de carro, ter casa? E quando eu perco isso, quando eu perco essa ação total, o outro me dominou. Então, a ponto de eu sonhar tanto em ter família, que eu não quero que o meu marido me largue, me deixe, a ponto de eu aceitar ele ter outras com mulheres, não vai funcionar, não rola, tá? Então, gente, comente ajuda aí para que isso fica salvo aí, tá? Tem gente que comenta, né? Ele não me bloqueia. Gente, como é que você pode se livrar de um narcisista? Se você é dependente emocional, você tem um problema com o narcisista, faz um favor pra mim. Olha pra você, se afasta dessa pessoa, enxerga os teus valores. Tem um que comentou aqui: como ajudar uma vítima que, mesmo sabendo do narcisista, é apaixonada por ele e acredita que pode voltar pra ele? Gente, entenda uma coisa, não é amor, não é paixão. Como é que você pode ajudar essa pessoa? Às vezes, vai doer o que eu vou dizer, tá? Mas às vezes eu preciso deixar o outro sofrer, porque se ele não sofrer, ele não vai enxergar.
A pessoa que está vítima de um narcisista, que acredita que ele vai voltar para ela, que acredita que ela é merecedora, não é amor, é doença. Esta pessoa, esta mulher, este homem, esta criança, ela está precisando de ajuda profissional. Às vezes, um amigo, uma amiga não é a pessoa certa para ajudar essas pessoas. Existem técnicas, existem ferramentas que a gente usa para poder ressignificar, para trazer valores, para trazer origem de vida de novo. Verdade, Leda, contato zero, narcisista, contato zero. Não acredita que ele vai mudar não, viu? E paixão, nossa, eu tô com ele porque ele é bom de cama, eu tô com ele porque ele me faz sentir bem, me faz sentir amada, me faz sentir mulher. Você tá doente. Procura ajuda emocional, tem tratamento, você pode se livrar disso. É fácil? Não é como uma droga. Eu quero que você entenda uma coisa. Dependência emocional, paixão é noradrenalina. É adrenalina pura no seu cérebro, vai jogando no seu cérebro. A gente precisa combater isso com medicação séria. É como se fosse cocaína. Você toma cocaína, uau, fica no auge, depois você vai pra lona, porque o processo você te leva pra euforia, de alegria, paixão, e depois te joga na lona, processo depressivo, onde você se sente culpada, se sente judiada, se sente usada, foi tudo errado, não era aquilo que você queria, se sente usada. Então, ao mesmo tempo em que você se sente no auge, né, adrenalina, aquela euforia gostosa, segundos depois, minutos depois, você tá chorando porque foi usada, né? Então, comenta ajuda, que essa live fica salva, se vocês estão achando interessante, compartilha depois também para outras pessoas, tá bom? A minha filha tem transtorno de borderline e o pai é narcisista. Nossa. E sempre que ela procura ele, ela volta mal. O que fazer? Gente, existem transtornos absurdos, tá? Transtorno de borderline, se ele vier misturado com a bipolaridade, é uma pessoa que sofre demais, porque, gente, ela transforma o comportamento, ela fica violenta, ela fica agressiva, e cada vez que ela procura o pai, nesse caso, por exemplo, essa pessoa, ela volta alimentada da ira, da raiva, do ódio, da bronca, e isso vai só alimentando ela. Então, ao invés o amor, é como se o amor alimentasse menos do que o ódio, do que a raiva, entende? A paixão da noradrenalina, do alimentar você é encrenqueira, você briga, você não presta, só vai alimentando a ira dela e a raiva dela. Essa pessoa sofre, tá? O borderline precisa de ajuda medicamentosa séria, precisa de acompanhamento psiquiátrico, não basta só psiquiatra, tá? Precisa da ajuda terapêutica também, tá? E tem terapias, né, com alguns psicólogos, com alguns profissionais, que você fica anos fazendo terapia. Eu gosto da hipnose e da psicanálise porque são terapias breves, a gente tem mais resultado em menos tempo, tá bom? Mais alguma pergunta? Narcisista pode fingir um surto psicótico? Claro, ele é artista? Pode sim, ele pode fingir. Vocês sabem que esses tempos atrás, tem um lugar que eu atendo como voluntário, então eu atendo gratuito em alguns lugares. E a pessoa, ela estudou o comportamento de um esquizofrênico para ela se comportar como tal. E a gente percebeu que não era esquizofrenia por conta do comportamento dela, a ponto dela procurar a igreja e dizer que estava possuída do demônio, né? E não era, ela estava manipulando a parente dela, a avó no caso, para dizer que ela era coitadinha, porque tinha sido abandonada, e ela estava tendo surto, para justificar os processos de derrota dela. São pessoas artistas, tá? Eles conseguem fazer isso sim. O que mais? Tá, como identificar um narcisista, tipo, ocultamente? Como identificar um narcisista ocultamente? Gente, tem coisa que a gente paga pra ver, tá? Eu não gosto da ideia. Então, você não desmascara um narcisista. Se você está reconhecendo que ele é narcisista, se afasta, sai dele. Mas traz pra você teus valores. Porque se você não recuperar os teus valores, enxergar que você é importante, enxergar que você é boa o suficiente, se você não enxergar isso, você acaba dando valor para o outro. Você entra na armadilha dele, né? Não tem como. Como que você vai desmascarar? Ele é oculto, ele é artista, ele manipula. Então vai percebendo pequenas coisas.
De novo, eu volto a dizer, você quer saber com quem é a pessoa com quem você está lidando? Olha para a família dele. Como que ele trata a mãe? Como que ele trata o pai? Como que ele trata a família dele? Como que a família dele criou? Como que veio o histórico? Olha, Clemil dele foi adotado, não tem pai, não tem mãe. Como que ele trata os pais que foram adotivos, os pais adotivos? Vai saber da onde que veio essa situação toda. Então, se você quer saber quem é a pessoa, se você quer saber quem é a pessoa com quem você está se relacionando, conheça o passado dela, conheça como que ela trata os membros familiares dela, tá bom? Pensa nisso, tá? Contato zero. Gente, comenta, ajuda aqui pro pessoal entrar em contato com você e mandar essa live para você depois, tá bom? Estou grávida de um narcisista. Como me blindar e blindar a criança? Olha só, a gente vai dar ferramentas para isso nas nossas formações futuras, tá bem? É preciso você transformar os teus pensamentos, tá? Você tem poder, a tua criança sente tudo que você sente. Se você tem medo, essa criança vai nascer com medo. Se você fica se segurando para que a criança não tenha, entenda uma coisa, né? A gente até entra num caminho de espiritualidade. Por algum motivo, essa criança está sendo gerada por você. De repente é o motivo da sua vida, de repente tem outros históricos aí, a gente não sabe o porquê que aconteceu isso, mas é um presente de Deus e ele é voltado para você. O narcisista do pai do seu filho talvez não tenha acordo, mas o teu filho tem, né? É teu bebê, então ame ele, cuide dele, blinde você, ame você, cuide de você. Permita-se ser feliz, vai permitir-se viver alguns sonhos, realize coisas, priorize você. Não seja dependente de um narcisista, porque senão você alimenta ele e alimenta teu filho também, tá? Então isso é perigoso. O que mais? Lembrando que se a pessoa quer receber um conteúdo gratuito para ajudar ela, comente ajuda. Gente, comenta ajuda que o pessoal vai mandar o material para vocês, tá? Essa live, vamos preparar outros materiais também, isso é importante. Gente, por que eu faço muita questão de fazer isso? Por que eu tô abraçando essa causa junto com vocês? Eu quero que vocês enxerguem isso. É meu papel, é minha missão de vida transformar vidas. E é o papel de vocês também transformar outras vidas. Então, se eu, com o meu conhecimento, eu consigo aliviar, ajudar e transformar algumas pessoas, você também pode com esse conhecimento. Então, ajuda você e ajuda você a ajudar outras pessoas também. Aliás, a gente costuma muito dizer isso, para quem é de igreja sabe, né? A palavra de Deus transforma, mas o testemunho arrasta. Quando você consegue testemunhar a sua história de vida, as suas coisas, você acaba sendo exemplo para outras pessoas saírem de um processo que você também entrou, que você teve, né? Comenta, ajuda, não deixa isso perder. Vamos continuar alimentando isso para mandar para o maior número de pessoas possíveis. Vocês têm noção de quantas mulheres, quantas pessoas ao redor do mundo? Gente, eu tive ligação dos Estados Unidos, Canadá, África, Japão, países, estados brasileiros, vocês não têm noção, são muita gente pedindo ajuda. Então, se nós podemos ser transformadas em ajudadores, a gente consegue transformar vidas. E é uma sociedade melhor. Para você que está grávida, para você que tem filho, é uma sociedade melhor para os nossos filhos, para as nossas situações também. Pensem nisso. Mais perguntas? Vamos lá. O propósito de vida tem a ver com a felicidade? Propósito de vida tem a ver com felicidade, né? A alegria é passageiro, né? A alegria é gargalhada, kkkk, e passou aquele momento, foi embora. Mas a felicidade é quando você se sente útil, você sente que você pode transformar a vida do outro. Meu, ser feliz, missão de vida tem a ver com felicidade, sim. Eu hoje vivo a minha missão de vida, porque são cada testemunho, são cada falas, são cada coisas que eu escuto, que eu falo, meu Deus, eu já deixei a minha contribuição para o mundo. Então, saber que eu consegui melhorar a vida de outro, isso não tem preço. Aliás, tem profissões que levam muitas pessoas para depressão. Professor, policial, enfermeiro, algumas profissões judiam, tá? Tem as 10 profissões que mais causam depressão e tem as 10 profissões que mais te dá qualidade de vida, e terapia é uma delas, tá? Então acho que em primeiro, segundo lugar é você conseguir transformar a vida das pessoas, tá? Então pensa nisso, isso é alegria demais, isso é bom. O que mais?
Gente, tem muita pergunta, a gente não está conseguindo acompanhar. Depois eu espero que vocês vejam essa live para que vocês possam, de repente, ver se foi respondido as perguntas de vocês. Mas tem muita pergunta, né? Muita pergunta. Tem uma aqui interessante, é a última, né? Finalizar a live. Gente, olha, acabou a nossa live. Como ter firmeza para recusar que faça isso de novo com a pessoa? Então, como é que eu vou ter firmeza? Se você não acredita em você, se você não enxerga seu potencial, se você está trêmula, angustiada, sofrendo, você não tem essa firmeza. Se você quer ter essa firmeza, você precisa reconhecer quem é você. Tenha um olhar voltado para você, tenha apoio, tá? Eu vejo aqui as pessoas, né, se protejam com seus familiares. Tenha apoio, tenha redes de apoio, mas o primeiro passo é você enxergar que você vive dentro de um problema e que você precisa sair dele. E como é que você vai sair dele? Traga para você valores, se valorize. Então olha para você, fala quais são as suas qualidades, o que você gosta em você, o que você já conquistou na vida. Olha para você, olha como você é boa mãe, boa profissional no trabalho, como você é boa amiga. Reconheça-se. A partir do momento em que você traz para você reconhecimento, você começa a se munir de forças. Lembra da armadura de Deus que eu falei, da armadura do cristão? Você começa a se blindar e aí você começa a se distanciar e você começa a ter forças para dizer não, tá? Diga não, exercite esse não. Gente, comente ajuda. Acabou a nossa live, eu preciso desligar, mas comente ajuda que o pessoal vai deixar essa live salva para vocês, viu? Gratidão, obrigada aí aos mais de 60, 80 pessoas que nós tivemos ao mesmo tempo na live. Gratidão a você, que Deus abençoe. E se precisar de ajuda, eu tô por aqui. Comente ajuda e vamos fazer isso se alastrar ao redor do mundo para que a gente possa ajudar mais pessoas, viu? Gratidão e até mais. Tchau. Tem certeza que deseja encerrar? Encerrar agora.